Que a graça de Cristo possa alcançá-lo, possa tocar a sua vida, possa tocar o seu coração. Que prazer estarmos juntos aqui para mais um tempo de reflexão, de meditação na Palavra de Deus. Nos nossos últimos encontros, nós temos falado aqui um pouco sobre as atitudes, as obras de um cristão. Aí você fala assim, poxa vida, pastor, tema tão importante e eu perdi as outras reflexões. Não tem problema, você pode acessar o nosso site redesuper.com.br ou o nosso canal no YouTube, você pode acessar lá, é Rede Super de televisão, e você vai ter ali disponível todos os canais, todos os programas ali que foram gravados à sua disposição para que você possa ouvir, você possa crescer no conhecimento da graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E por que nós temos falado aqui sobre atitudes de um cristão? Não é porque as praticando nós nos tornamos cristãos. Não, não é isso. Um cristão é feito do seu relacionamento com Jesus, um cristão é feito do seu encontro com a pessoa do Filho de Deus. Os nossos olhos são abertos. Eu gosto de uma frase do Guilherme de Carvalho. O Guilherme de Carvalho vai dizer que o cristianismo é um choque de realidade, né? A gente vivia como se Deus não existisse, ou até mesmo assim pensava, Deus existe em algum lugar por aí. Mas um dia os nossos olhos são abertos para a gente perceber que Deus está presente, que Deus está aqui agora, Deus está aí onde você está aí com você no carro, está aí com você na sua casa, onde quer que você esteja, Deus está presente. E que, infelizmente, por causa do pecado, nós estamos separados dessa presença que está aqui conosco. Nós estamos separados, estamos debaixo da ira de Deus, ou estamos numa relação com Deus, não de amizade, mas de ira, e que agora, por meio de Jesus Cristo, nós podemos então voltarmos a ter paz com Deus, nós podemos ter um relacionamento com Ele, e então, depositando a nossa confiança em Cristo, nós então estamos reconciliados com Deus. O cristianismo é um choque de realidade. O cristianismo é o nosso relacionamento com Deus, como diz o nosso querido pastor. Mas, conhecendo as atitudes de um cristão, para nós, que já tivemos um encontro com Cristo, nós podemos medir como está um pouco da nossa qualidade da vida espiritual. Como é que anda a nossa trajetória, como é que anda a nossa caminhada com Cristo. E eu quero aqui no programa de hoje falar com você sobre 3 atitudes. Hoje nós não vamos falar apenas sobre uma, quero falar sobre 3. Então assim, nós vamos precisar correr um pouquinho e eu peço que você acompanhe o raciocínio, que você seja rápido aí comigo, para que a gente possa então experimentar mais da palavra de Deus. A primeira atitude de um cristão que eu quero deixar com você no programa de hoje está aqui em 1 João capítulo 2, verso 23, que diz assim: todo o que nega o Filho também não tem o Pai, e quem confessa o Pai publicamente, quem confessa o Filho publicamente, esse também tem o Pai. O capítulo 4, verso 15 diz: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho ao mundo para ser o Salvador do mundo. E o verso 12 do capítulo 5 diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a primeira atitude de um cristão que eu queria deixar com você hoje é: um cristão, ele confessa o Filho, ele retém o Filho e, portanto, ele tem o Pai. É tão interessante, o Pai não pode ser encontrado em outro lugar senão no Filho, mas também ninguém pode vir ao Filho senão por meio do Pai. O Pai atrai os homens ao Filho, e quando os homens então encontram o Filho, eles podem passar a ter então um relacionamento com o Pai. Eu te pergunto, você tem confessado a Cristo? Você tem retido a Cristo? E confessar a Cristo não é apenas falar com a boca, não. Nós confessamos a Cristo com as nossas atitudes. Nós confessamos a Cristo com o nosso testemunho público. Nós confessamos a Cristo quando nós, no meio de uma multidão de pessoas, né, no nosso ambiente de trabalho, nós agimos como Cristo agiria. Nós estamos ali, então, confessando o Senhor. E é claro também, quando confessamos com a fé no nosso coração, depositando a nossa confiança na pessoa de Cristo. Então, olha só, a confissão, o reter a Cristo não deve ser uma vez na vida, não. Deve ser feito isso todos os dias, deve ser feito isso sempre, por mim e por você. 1 João capítulo 2, o versículo 29 diz o seguinte: se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Uma outra atitude de um cristão aqui, não apenas ele retém a Cristo, não apenas ele confessa a Cristo, mas é que um cristão pratica aquilo que é justo, pratica
a justiça. E a justiça nós podemos entender, em primeiro lugar, como um dom. Romanos vai trabalhar isso de uma forma muito clara. A justiça como um dom dado a nós da parte de Deus, para que possamos agora estar na presença dEle, sem nenhum sentimento de culpa, medo ou inferioridade, como se o pecado jamais tivesse existido. Mas, por justiça também nós entendemos sobre praticar aquilo que é certo, sobre praticar aquilo que é correto. Um cristão faz aquilo que é justo, faz aquilo que é certo, faz aquilo que é correto. Um cristão não fura fila, um cristão não fala no telefone no trânsito, um cristão não cola na prova, um cristão paga devidamente seus impostos, um cristão não é desonesto no pagamento de uma dívida como outra pessoa. Um cristão, ele pratica atos que são justos. Então ele não apenas retém a Cristo, mas um cristão também é aquele que vive praticando a justiça. Um cristão é aquele que anda também como Cristo andou. 1 João, capítulo 2, verso de número 5, diz assim: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então nós devemos não apenas guardarmos, retermos a confissão, nós não apenas devemos praticar aquilo que é justo, mas nós também devemos andar como Jesus Cristo andou. Atos 10, 38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando aqueles que eram oprimidos por Satanás, porque Deus estava com ele. Jesus Cristo andou fazendo o bem, e um cristão também deve andar por aí fazendo o bem a outras pessoas. Nós devemos praticar aquilo que é bom, nós devemos estender a mão ao necessitado, devemos estender a mão ao aflito. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você decidiu, deliberadamente, você decidiu pegar uma parte dos seus recursos e destiná-lo a alguém que estava em condição de miséria? Qual foi a última vez que você estendeu a mão ao necessitado, que você deu de comer àquele que estava com fome? Jesus diz em uma parábola algo muito interessante. Ele diz que quando nós fazemos algo a um dos seus pequeninos, a ele o fazemos. Ele diz: eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu estava nu e você me vestiu, eu estava preso e você foi me visitar, eu estava enfermo e você me socorreu. E o texto diz que as pessoas perguntaram a ele: mas Senhor, quando é que nós fizemos isso? E ele diz: quando vocês fizerem isso a um dos meus pequeninos, a mim vocês o fizeram. Estenda as mãos ao necessitado, estenda as mãos ao aflito. Eu tenho lido um livro que tem me desafiado muito nesse sentido. E eu desafio você a ler esse livro. Chama Louco Amor, de Francis Chan. Se você ainda não leu esse livro, leia. É um livro para leitura devocional, para edificação do coração. E o Francis Chan nos desafia a sermos radicais nesse sentido, de praticarmos a nossa vida cristã, mesmo quando isso custa algo para nós, custa o detrimento da nossa vida financeira. Bom, eu quero deixar com você então essas 3 atitudes de um cristão no dia de hoje. Primeiro, um cristão é aquele que retém Cristo, ele retém o cabeça. Um cristão é aquele que pratica o que é justo. E por último, um cristão é aquele que vive como Jesus viveu, ele vive em bondade, ele vive em misericórdia. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.